modelo de unificação diz que uma boa explicação científica é aquela que consegue juntar vários fenômenos diferentes debaixo de uma única teoria. A ideia é bem bonita, bem elegante, mas será que ela se sustenta na prática? Bom, vamos dar uma olhada em algumas das críticas mais sérias que botam essa ideia em dúvida. Olha, uma das primeiras preocupações que surgem é que talvez seja fácil demais unificar as coisas. E isso pode criar teorias que parecem explicar tudo, mas que no fim das contas não explicam nada de um jeito que realmente faça sentido. Para entender isso, vamos imaginar uma teoria bem simples. Tudo o que acontece no universo é porque Deus quis assim. Com essa única frase, essa única premissa, a gente consegue derivar uma infinidade de coisas, desde o movimento dos planetas até quem vai ganhar na loteria. E o mais curioso é que, se a gente fosse seguir à risca os critérios do filósofo Philip Kitcher, que é um grande defensor do modelo, essa teoria do plano divino seria excelente. Afinal, ela usa o mínimo de premissas para explicar o máximo de fenômenos. Do ponto de vista puramente formal, ela parece uma teoria unificadora perfeita. Claro, existe uma defesa para isso. Os unificacionistas argumentam que o modelo deles só vale para explicações que são científicas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a teoria precisa ser testável e, principalmente, falseável. Ou seja, tem que existir alguma forma de provar que ela está errada. A teoria de que Deus quis assim não passa nesse teste, porque não existe evidência no mundo que possa refutá-la. Ok, então vamos ficar só com as teorias científicas. Mesmo assim, a gente encontra um problema mais sutil, mas talvez até mais profundo: a direção da explicação. A gente sabe intuitivamente que as causas explicam os efeitos, e não o contrário. O modelo da unificação, por sua vez, tem uma certa dificuldade em lidar com essa assimetria. Pensa num exemplo clássico, a gente consegue usar a altura de um mastro e a posição do Sol para explicar cientificamente o comprimento da sombra que ele projeta. Isso faz total sentido. A altura do mastro é uma das causas do tamanho da sombra. Agora, vamos tentar inverter as coisas. Do ponto de vista matemático, a gente consegue usar o comprimento da sombra para calcular a altura do mastro. Mas isso conta como uma explicação da altura do mastro? A intuição diz que não. A sombra é uma consequência, um efeito. Ela não é a causa do mastro ter aquela altura. O problema é que o modelo de unificação, como foca só na estrutura lógica do argumento, não consegue ver essa diferença tão bem. Acontece a mesma coisa na mecânica de Newton. A gente pode usar o estado atual dos planetas para prever onde eles estarão no futuro, e isso é uma explicação. Mas a gente também pode usar o estado atual para calcular onde eles estavam no passado. Só que a gente entende que o presente explica o futuro, e não o contrário. Porque a casualidade tem uma direção, ela sempre avança no tempo. Aí chegamos a uma terceira crítica levantada pelo filósofo Michael Strevens, que mostra uma consequência bem esquisita do modelo. Ele diz que, se a gente levar a lógica da unificação a sério, a qualidade de uma explicação sobre algo aqui e agora depende do sucesso da mesma teoria para explicar outras coisas em outros lugares que não têm absolutamente nada a ver. Para entender isso, vamos pegar um exemplo da história. Em 1738, Daniel Bernoulli usou a teoria cinética para explicar a lei de Boyle, aquela dos gases. Pela lógica da unificação, na época, essa não era uma boa explicação, porque a teoria cinética ainda não explicava muita coisa. Foi só quase um século depois, quando a mesma teoria conseguiu explicar o movimento browniano, que a explicação original de Bernoulli, de repente, se tornou poderosa. É uma ideia bem bizarra, né? O modelo nos leva até que aceitar que a qualidade da explicação sobre a pressão de um gás depende do sucesso dessa teoria em explicar o movimento aleatório de partículas de pólen na água. Isso vai contra a nossa intuição. A gente espera que a força de uma explicação dependa do que ela diz sobre o fenômeno que ela está tentando explicar, e não sobre outras coisas. E isso nos leva a outro ponto bem importante. Nem toda unificação significa que a gente encontrou uma explicação de verdade. Às vezes, os cientistas acham padrões, semelhanças, que unificam fenômenos, mas isso não quer dizer que eles encontraram uma causa em comum ou uma explicação mais profunda. Por exemplo, a lei da força eletrostática e a lei da gravidade são matematicamente quase idênticas. Ambas seguem a lei do inverso do quadrado. Isso é, sim, uma forma de unificação. Mas a maioria dos físicos vê isso como uma coincidência, não como um sinal de que existe uma única explicação por trás dessas duas forças. Pense também nos sistemas de classificação. Quando a gente classifica Júpiter como um planeta, a gente está unificando ele com outros corpos celestes. Isso nos permite inferir algumas das suas propriedades.
Mas isso não explica por que Júpiter tem aquelas propriedades. Classificar é organizar os fatos. Descrever. Explicar é mostrar qual é o mecanismo que causa aqueles fatos. E aqui entra uma frase ótima do filósofo James Woodward. Ele diz que o modelo de unificação acaba confundindo compressão de informação, ou seja, a nossa capacidade de dizer mais coisas com menos palavras, com o trabalho de verdade de uma explicação, que é nos fazer entender como o mundo funciona. Todas essas críticas que a gente viu até agora acabam se juntando numa objeção final, que talvez seja a mais demolidora de todas, e foi proposta pelo filósofo Bradford Scoll. Ele basicamente sugere que o modelo de unificação não está só errado em alguns pontos. Ele entendeu a lógica toda ao contrário. A ideia de Scoll vira o jogo completamente. Ele argumenta que não é a unificação que gera uma boa explicação. Na verdade, é o contrário. A unificação é o que acontece, é o resultado quando a gente tem uma teoria muito boa que consegue explicar com sucesso um monte de coisas diferentes. Nessa nova forma de enxergar, a explicação é o que vem primeiro. Uma teoria é boa porque ela explica um fenômeno específico de um jeito causal, preciso. E aí, se essa mesma forma de explicar também serve para outros fenômenos, o resultado é a unificação. Ou seja, a unificação é um efeito colateral, um bônus de uma teoria poderosa, e não o objetivo principal. E essa inversão toda deixa a gente com uma pergunta bem provocadora para pensar. Em vez de ficar buscando a unificação para só então encontrar explicações, talvez o caminho seja outro. Reconhecer que é o ato de encontrar boas explicações que, no fim das contas, cria a unidade na ciência.